Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Espero que todos em paz. Sejam bem-vindos de volta a mais um encontro do Círculo Ludovico, que foi pensado exatamente para que os membros do Clube Ludovico tirem os seus livros das estantes. Às vezes nós recebemos o nosso box do mês, o livro é lindíssimo, a gente coloca na estante assim lindamente, mas não lemos. É importante tirar os livros, tirar a poeira dos livros. Vocês estão me ouvindo bem? Só me avisem aqui, por gentileza, se o áudio tá legal. Taleb. Maravilha, obrigado, gente. Obrigado, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu quero só fazer um comentário inicial, que obviamente diz respeito ao clube, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link com o material que nós usamos, ou que nós vamos usar, no caso. Toda vez que nós tivermos, né, todo último sábado do mês, nós temos o encontro do Círculo Ludovico com o livro do Clube Ludovico escolhido. E aí eu seleciono alguns trechos para ler e comentar. Esse trecho selecionado eu coloco num PDFzinho que está aqui no link, na descrição do vídeo, sempre. Outra coisa que eu deixei aqui também, naturalmente, o link para a assinatura do Clube Ludovico, e deixei um código, um cupom que não é de desconto nesse caso aqui, é um cupom de presente. Algumas pessoas me perguntam sobre meu livro sobre a liberdade de expressão, que não tiveram acesso a ele, porque é um clube, ainda é exclusivo do clube. E aí eu pedi ao clube que me desse a oportunidade de fazer alguma coisa, alguma ação que levasse o livro à casa de mais pessoas. Então você assina no plano anual e recebe de presente o meu livro. Eles separaram 40 exemplares, capa dura, versão luxuosa, para quem assinar o plano anual, e aí você ganha um 13º livro, que já vai junto com o primeiro, no box. É só usar o cupom que está aqui na descrição do vídeo. Beleza, beleza? Tudo bem? O livro desse mês, vai, Thales, fala boa tarde para todo mundo. Fala boa tarde para todo mundo. Nossa Senhora, carência. Fica desesperado para aparecer. Nossa Senhora, Taleb. Olha lá, todo mundo já te viu. Todo mundo gosta de você. Posso fazer agora? Posso fazer o que eu queria fazer? Delícia do pai. O livro desse mês, muito apropriadamente, desce aí, é o Ame Seus Inimigos, do Arthur Brooks. Bom, o livro desse mês não é o box desse mês. O box desse mês é outro livro, mas o livro que nós escolhemos para o Círculo Ludovico. E por que eu escolhi esse livro? Porque nós vivemos uma época muito dura, muito difícil, de grande polarização, de profundo ódio, desprezo, de uma separação das pessoas por grupos de maneira muito radical, muito intensa, e cada vez mais isso tem acontecido. E quando esse livro do Arthur Brooks chegou em minhas mãos, né, e esse título é muito provocativo, né, Ame Seus Inimigos, não é uma coisa simples, né, amar os seus inimigos. O subtítulo é Como as pessoas decentes podem salvar a civilização da cultura do desprezo. E cheio de anotações aqui. E eu fui ao livro muito desconfiado. Muito desconfiado. Eu tenho uma visão muito pouco romântica sobre o ser humano. A minha visão sobre o ser humano é um tanto trágica. Ela deriva muito dos gregos, que desde o período homérico, observa que os homens são seres um tanto desprezíveis. Nós somos seres um tanto desprezíveis.
Nós temos um potencial extraordinário para fazer coisas lindas, maravilhosas, para termos uma vida de tipo superior, mas parece que nós estamos... As nossas escolhas parecem ser feitas exatamente para fazer de nós a nossa pior versão. E aí nós temos pela história inúmeros exemplos das desgraças que nós somos capazes de realizar. Outro dia eu fiz um story falando que isso é um fato, que os homens são os únicos seres da natureza que têm a capacidade de serem cruéis. Não existe crueldade no reino da natureza, no mundo animal, lá fora. Nossa, Denis, mas eu vejo cenas que são muito duras do papai urso que come o bebê urso, mas isso não é ato de crueldade, é de condicionamento biológico. Ele não sabe fazer diferente, ele não discerne, ele não olha para o bebê e fala assim, você é um bebê urso tão bonitinho e fofinho, eu não vou te comer porque você é muito lindo e você é meu filhote. Não, ele tem condicionamento biológico para agir daquela maneira. Nós não, nós discernimos, né? Nós podemos escolher entre fazer o bem e fazer o mal, entre cometer atrocidades e cometer atos de absoluto processo civilizatório, e a gente insiste muito numa certa marca de primitivismo. Eu até quero ainda, espero antes de morrer, até porque depois vai ficar mais difícil, mas antes de morrer eu quero escrever um livro contemplando mais o elemento ético, que trate disso, né? Que tudo aquilo que nós chamamos de fazer o bem parece ser um exercício de correção do mal anteriormente realizado. Então, assim, essa ideia de que nós somos bons por natureza, isso me incomoda muito, mas toda vez que nós vamos fazer o bem em relação a alguma coisa, é sempre com uma ideia de apagar um incêndio que nem deveria ter existido. Enfim, e esse livro chamou muito a minha atenção, porque já nas primeiras páginas, o Arthur Brooks, ele, que é um cara jovem, tá? Ele tá aí com seus pouco mais de 60 anos, ele tem 61 anos, nasceu em 64. Ele é professor de gestão e liderança em Harvard. Já nas primeiras páginas desse livro, eu percebo que o grande alvo do Brooks é a cultura do desprezo. A cultura do desprezo. E daí eu percebo que esse livro é quase romanticamente, eu não vou dizer que seja um livro romântico, tá? Daí eu vou deixar para vocês decidirem, mas quase romanticamente é um hino à vida em sociedade. Recupera muito aquela dimensão grega de que nós somos, por natureza, animais políticos, que nós precisamos da vida em sociedade e que esse grau de desprezo, esse grau de ódio espalhado por todos os lados, isso começa a cansar. E isso causa um mal terrível para essas dinâmicas da vida em sociedade. Isso que tem nos feito muito mal. Isso faz mal para nossa saúde psicológica, física, faz mal para o nosso dia a dia, para as nossas convivências familiares. Então, esse livro do Brooks é quase romanticamente uma resposta a esse cansaço que muitos de nós experimentamos. Você entra nas redes sociais, você clica um jornal, é bipolaridade, é ataque, é ódio para todo lado. Então, será que não é uma hora, ou já não passou de hora, de respirarmos um pouco? O livro vai muito nesse sentido. E o Brooks abre o livro com um exemplo muito interessante, que foi o exemplo do movimento Black Lives Matter, que todos nós acompanhamos nos Estados Unidos. Vidas pretas importam, vidas negras importam, aí você usa a terminologia que preferir. Mas esse movimento, né, de vidas pretas, que é o termo do IBGE, vidas pretas importam, ele causou um grande burburinho nos Estados Unidos e tornou
a bipolaridade das posições ainda mais aguerrida. Então você teve casos lá, né, de protestos a favor, que se juntava com protestos contrários e o pau quebrava, saía tiro, pedrada, né? E ele conta um caso que aconteceu em 2017 com um cara chamado Hawk Newsom, que era um dos líderes do movimento Black Lives Matter, esse Hawk. E ele estava num protesto, ele tinha acabado de sair de um protesto no qual ele tinha tomado uma pedrada dos caras pró-Trump, pró-supremacistas brancos e tal, ele tinha tomado uma pedrada. Dias depois ele estava num outro movimento, ele levava o movimento Black Lives Matter para dentro dos protestos dos pró-Trump, dos supremacistas brancos e tal. E estava tendo um evento em Nova York, que foi organizado por um outro cara chamado Tommy Hodges, que, segundo ele, era um típico harleiro, todo motociclista, assim, que é do movimento pró-trumpista e contrário ao movimento Black Lives Matter. E disse que esse Hawk, lá pelas tantas, já estava preparado para tomar pedrada, tomar tiro de todo mundo. Quando o Tommy Hodges, do pró-Trump, fez um negócio que ninguém esperava no meio da multidão. Deu o microfone para o Hawk, que é do Black Lives Matter. Falou assim, olha, você tem 2 minutos para dar a sua mensagem. Eu não quero que você diga que nós somos intolerantes por sermos intolerantes. Você tem 2 minutos para dar a sua mensagem. E disse que foi uma experiência extraordinária, porque esse Hawk pegou o microfone e começou a fazer um discurso no sentido de as pessoas entenderem que o movimento não era para dizer que todas as vidas não importavam, só a vida preta importava. É que ele tinha razões para acreditar que, especialmente no caso das vidas pretas, é preciso buscar a justiça. Assim como é preciso buscar a justiça, e a justiça chega mais facilmente, esse foi o argumento do Hawk, quando acontece com as vidas brancas. Então, que a tese dele não era de, vocês têm que olhar só para as vidas pretas. O que nós queremos aqui, disse Hawk no discurso dele de 2 minutos, é o mesmo tratamento que a vida branca recebe quando é perdida, quando é retirada de alguém. E diz que, de repente, os caras pró-Trump começaram a aplaudir o Hawk, que é do Black Lives Matter. USA, é isso mesmo e tal. Então, e aquilo causou uma grande comoção dos caras do Black Lives Matter com os pró-Trump mais radicais, dos supremacistas brancos, conversando, trocando ideias e falando a respeito dos pontos de consenso, sem agressão, sem tiro, sem pedrada. E isso marcou muito a posição do Brooks desde então. E ele percebeu que, na vida em sociedade, portanto, o que a gente tem que buscar é, primeiro, desarmar os espíritos, né? Desarmar os espíritos. Nós estamos muito armados. E nós estamos selecionando pessoas por adesão cega a determinados modos de ver a realidade, e estamos esquecendo de que há muitos pontos de consenso a partir dos quais nós podemos começar a conversar. E aí o Brooks faz uma série de estudos muito interessantes, inclusive do ponto de vista da psicologia baseada em evidências. Ele cita aqui o Jonathan Haidt, por exemplo, ele conheceu Haidt, que fez estudos nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, mesmo quando você pega experimentos antropológicos, sociológicos, acompanhados com crianças na mais tenra infância, nós nos incomodamos com a injustiça. Existe quase que um dispositivo biológico em cada um de nós que é acionado quando nós nos deparamos com injustiças. Então você pega criancinhas de 2, 3 anos e nos experimentos eles colocam mais comida no prato de um e menos comida no prato de outro e pedem para redistribuir.
eles fazem dos mais bonitinhos, assim, eles têm mecanismos de justiça e injustiça muito bem acionados. Ele vai dizer, isso meio que está presente na nossa natureza. O grande problema nosso, portanto, muitas vezes não é o combate à injustiça, o combate pela justiça, o combate contra a intolerância, é afinar o nosso discurso a respeito daquilo que nós consideramos ser justiça. E daí ele fala, para que isso aconteça, nós precisamos abandonar, não é a raiva, o ódio, nem nada, é pior do que tudo isso, é o desprezo. É o desprezo. E aí ele cita uma frase, uma definição de Schopenhauer, que é um filósofo que viveu ali no final do século XVIII, começo do século XIX, um filósofo muito conhecido, que diz que o desprezo é a pura convicção de que o outro não vale nada. O desprezo é a pura convicção de que o outro não vale nada. Como é que você entra num embate? Como é que você entra num debate? Enquanto eu faço essa live, eu vi agora, ontem, ou antes de ontem, o Benjamin Netanyahu, que foi falar nas Nações Unidas, e antes mesmo dele começar a discursar, diversas delegações, inclusive a delegação brasileira, saíram. Bom, mas se você está nas Nações Unidas e precisando de diálogo, que ação é essa que impede o diálogo? Não, mas o que eles estão fazendo, a gente odeia essa gente. Aí o Brooks fala um negócio muito interessante, ele diz, o ataque baseado no desprezo nunca mudou a posição de ninguém. Mudaria a sua? Mudaria a sua? Alguém que chegue até mim, vocês sabem da minha adesão a um princípio fundamental na defesa da liberdade, das liberdades individuais contra o arbítrio estatal. Alguém que chega em mim tentando mudar a minha posição, dizendo, Denis, você é um canalha, você é um fascista, você não... Imediatamente todas as minhas janelas se fecham. Ou alguém que está me atacando, eu simplesmente vou dizer, olha que interessante você me atacando, vou pensar a respeito. Já viu algum corintiano deixar de ser corintiano para virar palmeirense, porque um palmeirense chegou e atacou o corintiano, falando que ele é bandido, que o time dele é uma merda? Não acontece. Nunca. Ou um católico que é atacado ou ataca um protestante, um bandista, para dizer você tem que mudar a sua religião, porque isso daí que você defende é a destruição da... Ah, mas espera. Ninguém muda de posição assim. O que você faz, na verdade, com a cultura do desprezo, é recrudescer, é piorar uma situação que já é, de per si, muito grave. Então, vejam que o problema não é nem a raiva, é o desdém. É o desdém. E aqui eu faço minha culpa, né, lendo o livro do Brooks, porque às vezes, eu que sou um cara razoavelmente exposto em redes sociais, né, sou uma figura de baixíssimo relevo, mas que estou trabalhando para fazer as ideias chegarem, às vezes eu tomo posições que vão muito nesse sentido e que realmente não precisavam ser assim. De uma agressão gratuita, de uma fala desnecessária. Talvez tenhamos que nos vigiar um pouco mais no sentido de, bom, mas que canal de comunicação eu estou abrindo com esse outro? É o desdém o problema. É o esvaziamento do outro. Quem denuncia muito isso é o Thomas Sowell. Thomas Sowell fala sobre esse esvaziamento do outro. Especialmente, ele vai dizer, pelo discurso dos progressistas. Então, aqui a gente tem que olhar os dois lados, claro. Quando o nosso discurso não está esvaziando, coisificando o outro. Lá nos meus comentários na revista Cruzoé, no Antagonista, de vez em quando eu falo sobre isso. Sobre essa ideia de que se o outro não concorda comigo,
Não é que eu discordo das ideias dele. Eu desprezo esse cara e o vejo como um mal a ser combatido. Ele é um mal a ser... Tem o Thomas Sowell no... Thomas Sowell, aliás, tem uns 2 ou 3 livros, né, no Clube Ludovico. Eu tô com o Clube Ludovico, não é à toa, eu recomendo muitíssimo, é um investimento na formação de vocês. E a gente vai ler Thomas Sowell aqui no Círculo Ludovico. Então, não é só um desdém com relação ao outro, é também a percepção de que o outro é um mal. Se eu tenho o monopólio da virtude, qualquer coisa que discorde de mim é o mal encarnado. Eu brinquei outro dia no antagonista. É Satanás. E como é que você dialoga com Satanás? Como é que você dialoga com aquele que representa o mal encarnado? Não dialoga. E o que o Brooks percebeu é que há um certo cansaço, por parte de... Ele fala especialmente para o público norte-americano, mas tudo que ele fala tem muito a ver com a gente aqui. Esse cansaço dos norte-americanos, que é um pouco nosso cansaço, pelo menos de uma parte de nós. Todos os dias a gente acorda, é a mesma coisa. Esse desprezo espalhado, essa impossibilidade do diálogo. Mas como é que a gente recupera essa dimensão da vida em sociedade, da vida na polis, da qual todos nós dependemos? Aí ele fala, nós precisamos de amor e de compaixão. Aí quando ele falou isso, eu quase fechei o livro. Falei, não, você vai vir com esse discurso de Xuxa para cima de mim como solução do problema? O amor e a compaixão? Tudo que quiser o cara lá de cima vai nos dar? Não, não dá para ser isso. E não era isso. Ele vai dizer, não me entendam como um autor que está se valendo de um clichê. Não é isso. É o amor entendido como querer o bem do outro enquanto o outro. Querer o bem do outro enquanto o outro. No modo como ele é. Procurar entender os seus motivos e tentar extrair daí pontos de convergência. E a compaixão, que ele vai dizer, pode ser uma compaixão autointeressada. Então, cuidado com essa ideia de que, não, porque a compaixão como dedicação. Onde eu ando em casa tem sempre um negocinho assim, né? Parece que eu tenho 8 filhos. Os cachorros têm mais brinquedo que... Não é compaixão no sentido de uma adesão completa ao outro, uma concessão absoluta ao outro. Não. Pode ser entendida numa perspectiva autointeressada. Porque esse sentimento de desdém pelo outro é ruim para nós mesmos, que somos parte dessa sociedade. É um desdém que nos deixa mais infelizes. É um desdém que tira a nossa saúde. É um desdém que deprime. Quantos de vocês não me procuram em inbox falando, Denis, eu estou pensando em sair das redes sociais. Denis, porque eu não aguento mais ler jornal. Denis, porque você começa a se envenenar de tal maneira e não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E é muito legal porque ele vai dizer o seguinte, vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático do que ele afirma. Mesmo pessoas de espectros políticos completamente opostos, então você pega um democrata radical e um republicano radical, nos Estados Unidos isso fica mais fácil de ver, porque os dois partidos eles são bem seccionados nos valores que defendem. Mas, por exemplo, você pega um democrata no sentido norte-americano, vamos chamar um progressista, que aqui a gente chamaria, lato sensu, de um esquerdista. Um esquerdista tende a defender mais políticas de distribuição de renda. Então, um esquerdista, ele vê como um ato de justiça tirar coisas de pessoas que têm mais e distribuir à força, por força de lei, com ação estatal, para pessoas que têm menos. E isso incomoda muito
aqueles que estão do outro lado, o que nós chamaríamos, lato sensu, de direita, dos conservadores, dos liberais libertários. Bom, mas como assim? Você acha que nós temos que legitimar o roubo estatal, tirar aquilo que é meu e forçadamente repassar ao outro? Aí ele vai dizer, olha, mas quando você passa a bibliografia dos melhores conservadores, liberais e libertários, ninguém é contra. Ou, antes, ninguém é a favor de ter na sociedade gente passando fome, passando dificuldade. Ninguém é a favor disso. Você já viu um Hayek, um Thomas Sowell? Hayek também tem no Clube Ludovico. Um Hayek, um Thomas Sowell, um Rothbard. Você já viu um desses caras falando assim, olha, se não tiver dinheiro para todo mundo, que algumas pessoas passem fome. Não tem isso, né? Não tem isso. E aí ele cita até um exemplo do Hayek. Ele vai falar assim, olha, até o Hayek, numa determinada passagem do seu lá Caminho da Servidão, ele vai dizer, em algum momento de urgência na vida em sociedade, nós podemos nos dispor a uma medida de redistribuição de riqueza para não deixar as pessoas passarem fome. No grau de desenvolvimento técnico que nós temos, é um absurdo imaginar pessoas passando fome. Mas aí, nós estamos de acordo, então, sobre um fato. A esquerda e a direita, está dizendo Brooks, a esquerda e a direita, ninguém aqui é favorável a pessoas passando dificuldades essenciais para a sua subsistência. As discordâncias, portanto, estão sobre o modo de fazer isso. Por que não partimos, então, das nossas concordâncias em vez de as nossas discordâncias? Que foi o que o nosso Hawke fez lá no movimento pró-Trump, dos radicais supremacistas brancos. Ele falou assim, espera aí, cara. Eu não estou falando do que nós discordamos aqui. Você concorda que um sujeito preto, a vida dele seja eliminada e a justiça não seja feita? Por exemplo, os policiais que o mataram no ato de agressão não sejam punidos, demitidos, presos? Aí os caras pró-Trump, não, tem que ser punido mesmo. Claro que tem que ser punido. Aí o Hawke diz, mas é isso que nós queremos. Vocês estão focando nas nossas diferenças, mas não estão percebendo que há pontos de convergência essencial entre nós. Quem, em sã consciência, vai dizer que quer uma sociedade na qual pessoas passem por dificuldades, que pessoas não tenham acesso a um bom estudo, que não tenham acesso à saúde, que não tenham... Quem, em sã consciência? Você tem os casos patológicos, mas são casos patológicos. Ah, mas nós temos visões diferentes sobre como fazer isso. Tá. Então vamos falar sobre os modos de fazer isso? E para isso, vai dizer o Brooks, eu não preciso odiar ninguém. É um combate entre ideias, não é um combate entre pessoas. Quando eu reconheço isso, eu respiro. E aí eu começo a falar de ideias, não de pessoas. Eu começo a falar do que é ponto de convergência, não do que é ponto de divergência. Ou converso sobre as nossas divergências, sabendo que nós temos um interesse comum que, se não é muito semelhante, é absolutamente igual. Ah, porque vocês de direita, vocês não sei o quê, vocês defendem que as pessoas devem passar fome, porque vocês querem acúmulo de riqueza, porque vocês são a favor do empresariado e não sei o quê, do livre mercado, do capitalismo. Espera aí, nós somos a favor de livre mercado, do capitalismo, porque nós queremos mais pessoas com acesso à riqueza. Vocês são contra isso? Vocês da esquerda são contra pessoas que tenham mais acesso à riqueza?
que não passem fome, que não tenham acesso a isso. Vocês são contra? Não, nós somos a favor de pessoas que tenham acesso à riqueza, mas o modo de fazer isso... Ah, não, beleza, então vem cá. Vamos nos abraçar aqui, vamos discutir isso. Mas não é por ódio. Às vezes eu vejo trechos, porque eu não tenho tempo para essas coisas, às vezes eu vejo trechos desses embates feitos em podcasts, o sujeito estende a mão ao outro antes do podcast e o cara não cumprimenta. Você me chama para um debate num podcast sobre ideias, o cara fala assim, boa tarde, tudo bem? Que prazer estar aqui para a gente conversar sobre as ideias, cara. Não toco na mão de gente como você. Ou, como vi outro dia, até um cara que tem uma rede social bastante movimentada, é chamado para podcast, falando em eliminação física do outro. Tem que instaurar o ódio, sim, entre as classes, entre as pessoas. A gente tem que se odiar mesmo. E se fosse na revolução, eu matava mesmo em nome da causa. O que o Brooks está dizendo é que se nós respondermos a isso com mais disso do lado de cá, a coisa vai ficar irrespirável, tá? Vai ficar irrespirável. Então, nós denunciamos esse tipo de comportamento como um comportamento absolutamente inadequado. Você pode pegar um corte desse e falar assim, essa pessoa, ela não quer conversar sobre o que é melhor para todos nós. Ela quer a violência, ela quer o ódio, em última instância, ela quer o monopólio do controle da vida em sociedade. Então, não tem nada realmente de romântico nisso. Não tem nada de romântico. Eu achei até o Brooks muito pragmático nessa postura dele. Muito pragmático. Né? E isso está nas nossas micro-relações e nas nossas macro-relações. Nas micro-relações. Então, um seu colega de trabalho que você simplesmente não suporta, você tomou ranço. Né? E o ranço é uma forma mais vulgar de falar de desdém, de desprezo. Mas espera aí, será que vocês não têm um ponto ali? Nós não queremos o melhor para essa empresa? A gente tem discordância sobre o modo de conduzir esse processo que nos leve ao melhor para a empresa. Cara, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre evidências. Que evidência você tem que sustenta o seu ponto? E eu trago evidências que sustentem o meu ponto. E assim, quem sabe, a gente não começa a conversar. E assim, quem sabe, a gente não começa a conversar. Não é muito legal isso? É muito legal isso. Tem um exercício, permitam-me um parênteses aqui. Existe um exercício que eu vi o cara fazendo no palco, que muitos de vocês devem ter assistido, está aí no YouTube. O cara diz assim, ele chama uma menina no palco, e uma menina bem calibrada de discurso, ele chama uma menina ao palco e fala assim, você vai me atacar o tempo inteiro, e você não vai parar de me atacar o tempo inteiro. E nós vamos ver onde isso vai chegar. E a menina começa, ataca, porque você ataca a sexualidade, ataca a posição política e tal. E ele responde só assim, olha, eu, em parte, concordo com você, porque isso que você está vendo pode ter raiz nisso, nisso e nisso no meu comportamento. Cara, ele começa a desarmar a menina. E ele começa... Então, ele fala assim, olha, mas eu não sou totalmente contra isso que você está falando. Existe um ponto aí no que você está falando, no qual a partir do qual a gente pode começar a conversar. E a menina começa a ficar sem palavras. No final, ela fica em silêncio.